pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo, mas é segundona e é momento de postar vídeo novo, né? Eu tô tentando, vamos ver se eu consigo, mas nesse começo, postar sempre nas segundas e nas quintas-feiras. E o tema que eu escolhi hoje, primeiro vídeo do ano, é sobre a Covid, né? E aí o grande desafio, o que que é? Como falar sobre a Covid sem a gente virar biólogo, né? Isso nas aulas de geografia é muito comum. Como a gente fala sobre o mundo, os temas, eles se cruzam de maneira muito interdisciplinar, né? E às vezes vem aquela história, a geografia é a mãe de todas as disciplinas, porque ela se relaciona com tudo e tal. Bobagem, né? Geografia, ela é uma ciência específica, ela tem a sua epistemologia, ela tem os seus conceitos, ela tem a sua história e ela tem uma forma específica de abordar o mundo, né? Que é o que? É a partir do conceito de espaço geográfico. E aí, para a gente entender, não tem como fugir do que? Desses dois mestres aqui. Milton Santos, com a natureza do espaço, e Doreen Massey, com o livro Pelo Espaço. É daqui que vai partir a nossa análise e esse é o guia para a gente não nos perder como geógrafo. A gente pode trabalhar de maneira interdisciplinar, a gente pode usar elementos da biologia, mas sem esquecer o quê? Que nosso objetivo é entender o espaço geográfico, entender o mundo e fazer com que os nossos alunos percebam no cotidiano deles essas relações e usem esses conceitos para interpretar, para se reconhecer nesse mundo. Cuidado! Qual o cuidado que a gente tem que ter? Quando trabalha no ensino fundamental, não adianta ficar falando o espaço geográfico é um conjunto de sistemas, de objetos e sistemas de ações e seus híbridos, as técnicas. Milton Santos, 1998. Os alunos não vão entender, eles ainda não estão nesse momento, né? A gente fala sobre o espaço sem falar dos conceitos. A gente faz a abordagem, a gente elabora as atividades sem precisar, nesse momento, que os alunos estão com 11, 12, 13, 14 anos, tentando mostrar as questões epistemológicas. Isso é nosso, nós somos os geógrafos. Eles não. E eles não têm a menor perspectiva de se formarem geógrafos. Então, cabe a nós, geógrafos, usar dos nossos instrumentos para ajudar esses alunos a compreenderem o mundo. E aí, quando a gente começa a falar sobre espaço, né? Então, eu vou dividir esse vídeo aqui em 5 conceitos, que é o de espaço e as suas categorias analíticas: paisagem, lugar, região e território. E como é que a gente pode abordar o tema do Covid a partir desses conceitos base da geografia. Vamos lá? Então, olha só. Primeiro, o espaço, né? Eu vou partir aqui na análise da proposta da Doreen Massey, quando ela fala que o espaço é um conjunto de histórias até aqui. E aí a gente pode olhar esse espaço a partir do quê? Né? Esse todo, esse conjunto. A partir da ideia de rizoma, que são aquelas raízes que se entrelaçam das gramíneas, né? Que vão se conectar umas às outras, a partir daqui expandem outras tantas e ocupam todo ou toda a área. E a ideia de rede. Tá? Por que separar esses dois? Quando a gente fala sobre a rede ela atravessa o rizoma, né? Como se fossem árvores que as raízes pegam e abrem espaço nesses montes de conexões que estão colocadas ali. Então a rede, aonde que o Covid aparece? Primeiro, qual foi o primeiro lugar detectado? Wuhan, na China. Não é por acaso, é um dos principais polos industriais da China, né? Seriam metrópoles, o que a gente considera nas redes urbanas metrópoles nacionais. Você tem na China Pequim e Xangai e na sequência outras cidades, entre elas Wuhan, um dos maiores aeroportos, uma das áreas de maior fluxo. Então não é à toa que ali você tinha estrutura científica e médica para identificar esse vírus novo e ao mesmo tempo conexões que permitiram com que esse vírus se espalhasse pelo mundo. Não por acaso aonde que começou, aonde foi o segundo foco? Na Europa, né? Então é uma doença que ela começa pelos pobres, ela começa por aquele contato do rizoma nos mercados, ligados ao tráfico de animais, à pobreza que vai tentar se adaptar a esse mundo que precisa do capital e as pessoas precisam sobreviver, mas rapidamente ela entra nos circuitos
da economia nas redes de globalização e por ali ela vai se espalhando pelo mundo. Tanto é que o último continente que vai apresentar os registros é o continente africano, né? Aquele em que a lógica da exploração do capitalismo relegou a exploração dos recursos naturais. Pessoal, o conceito de paisagem é muito trabalhado principalmente no sexto e no sétimo ano. E aí a gente lembra o quê? Paisagem é percepção do espaço. Então, como é que a gente pode trabalhar? Saiu logo no começo da pandemia várias imagens do antes e depois. Quer dizer, antes do vírus e depois do vírus com lockdown, tudo vazio. Outra coisa que pode ser abordado com os alunos, peçam para que eles, nos caminhos que eles frequentem ou no lugar que eles estão ao redor da sua casa, observem as mudanças no comércio, por exemplo, né? Lugares que fecharam, lugares que abriram, outras possibilidades de sobrevivência, o uso das máscaras, quem onde se usa mais máscara, onde se usa menos máscara, e traz isso para a discussão da aula, né? Seja ela presencial ou não, né? O que dos diferentes lugares aonde os alunos moram, eles podem compartilhar dessa percepção da paisagem e o que tem em comum entre elas, o que tem em comum nessa diferença? Porque quando a gente trabalha com paisagem, é isso, né? É olhar a partir da diferença também os elementos ali que se conectam. Tá? Agora a gente vai para o segundo, também muito abordado no sexto e no sétimo ano do ensino fundamental. Vamos lá, a gente vai falar sobre lugar. O lugar, o que a gente tem que lembrar? Lugar é espaço do cotidiano. E aí, o que a gente vê nesse cotidiano? Né? O quanto que a nossa circulação, o quanto que a nossa rotina, ela foi afetada pelo vírus. Então, primeira coisa, a questão da vacina, que é o acesso à tecnologia. Tá? Então, o quanto que a gente está na expectativa dessa vacina para que a nossa rotina ela possa retomar o mais próximo possível do que era. Tá? Então, a tecnologia ela interfere diretamente na organização do nosso cotidiano. Trazer essa reflexão para os alunos é fundamental. A sala de aula, né? O quanto que a chegada de um vírus, algo que o ser humano não controla, mexeu na dinâmica da educação. E aí pensar a questão das desigualdades no lugar. Né? Se eu sou professor de escola particular, olhar para aqueles, qual o custo de manter essas aulas online? Tanto da ajuda das famílias e de pessoas ou profissionais que trabalham nas casas, quanto dos equipamentos eletrônicos. E aqueles que não têm? E as famílias daqueles que trabalham para esses alunos? Né? E as condições? Como é que fica a aprendizagem? E aí a gente pensar como é que a desigualdade ou como é que esse processo da Covid aprofundou as desigualdades já existentes. E aí pegar alguns exemplos também, vale sempre olhar como é que no local a busca por superar essas desigualdades e sobrevivências, ela nessas redes de solidariedade locais que escapam às grandes redes de circulação, fazem buscar soluções. E aí tem o caso de Paraisópolis, vale a pena pesquisar no noticiário, muito rico. Né? O pessoal da comunidade se organizou, as lideranças locais se organizaram, contrataram médicos, fizeram campanhas, distribuíram máscaras, exatamente para quê? Para proteger a comunidade, para ocupar o espaço que o poder público não ocupou com seus equipamentos de saúde. Né? Então, nesse vazio, dada pela urgência, né, as próprias ONGs, lideranças e movimentos e coletivos ali da favela de Paraisópolis, aqui na capital do estado de São Paulo, se uniram numa força-tarefa para proteger a comunidade. Essa também é a ideia de rede, né? A ideia de proteção, em especial as redes locais. Né? Embora as redes globais ela também tem esse caráter de proteção, né? O caráter de proteção do capital, né? Mas o capital é excludente. Né? E quando a gente olha para o local, para a condição de vida, para onde as pessoas têm que resolver a sua vida, surgem essas outras redes que estão ligadas também às redes do capital, mas que elas vão buscar as soluções para aquilo que o capital não lhes fornece. Tá bom? Agora a gente vai para o nosso terceiro conceito, que é o conceito de região. Vamos lá. Pessoal,
região são espaços de semelhança e contiguidade. Pega-se a partir da paisagem os elementos de semelhança e se coloca no mapa aonde que estão os grupos de espaços. Tá? Então, quando a gente olha para a região, o que a gente pode pensar? A questão do agravamento das desigualdades, né? Qual foi a velocidade que a União Europeia consegue reagir, que o Reino Unido consegue reagir, o Brasil, que está numa situação intermediária, a América Latina e a África, tá? Ou a Ásia. Né? Então, a gente pensar nessas regionalizações do mundo, ela é importantíssima, tanto do ponto de vista cronológico, como que o vírus foi se espalhando pelo mundo, quanto da reação. Né? De onde estão partindo as soluções? Quem está comprando mais vacina? Eles estão agrupados num único lugar? Né? Qual o número de casos? Né? A Johns Hopkins ela tem um mapa atualizado dia a dia, momento a momento, sobre os novos casos. Vale a pena entrar, né, nesse site. Eu vou deixar ele ali nos comentários do vídeo. Tá? Então, região é muito análise comparativa. Aí a gente já começa a entrar nos últimos anos do ensino fundamental. Oitavo e nono ano já tem os instrumentos, inclusive matemáticos, para poder trabalhar melhor essas análises regionais, essas análises comparativas. E aí, principalmente quando vai chegando no nono ano, embora a gente também passe por isso no sexto e no sétimo, mas de maneira mais sistematizada no nono ano, é o conceito de território, que é o espaço de poder. E aí, o que entra? Primeiro, a disputa pela hegemonia, né? Os discursos que vão se apropriar da epidemia. Olha, existe uma epidemia. Opa, mas existe o poder e a gente precisa manter o nosso poder. Então, os discursos das fake news foram muito fortes nesse momento. Ah, é o vírus chinês, é o vírus americano. E isso vale também para o movimento contrário. Ah, é a vacina chinesa, é a vacina de Oxford, é a vacina russa. E o quanto que se deu no noticiário para isso. Então a gente entra num outro caminho. A primeira vacina a ser aplicada e ser legalizada foi a russa. Mas por que o noticiário brasileiro falou tão pouco dessa vacina? Que é, por exemplo, a que está sendo usada na Argentina. Ora, tem uma questão geopolítica. Aí, as grandes empresas de mídia, em especial a Globo, têm uma ligação direta com os grupos norte-americanos de mídia. Né? E a Rússia, ela vem se apontando como é uma adversária antiga dos Estados Unidos. Mesmo depois do comunismo, ela procura se manter e ela vem retomando isso. Né? O segundo maior arsenal bélico. Então, esse discurso da onde está vindo a tecnologia, da onde está vindo a solução, ele é fundamental, tá? Para a gente entender essa dinâmica e essa disputa de poder. Tá? E aí os três locais principais, e não à toa, Rússia, China e a União Europeia e Estados Unidos através das suas empresas capitalistas. Né? Ah, é a vacina da AstraZeneca, a vacina da Pfizer. Ora, o que está se colocando ali? A importância e o discurso da importância dessas multinacionais para a humanidade, para a solução da humanidade. Né? Então, a gente vê aí uma disputa. Lembrando que território não é só o território dos países, é o território das empresas também, e que está articulado com o interesse dos estados, de onde essas empresas têm as suas sedes, porque é ali que elas concentram capital, é ali que elas geram trabalho, é ali que elas geram imposto. Né? Então, Estado e empresas no capitalismo são duas coisas indissociáveis. E a gente tem que tomar cuidado ao analisar isso. Aliás, desse ponto de vista, vale a pena pensar na vacina. Como seria se a pandemia não fossem os Estados? E as medidas protetivas, o lockdown, a repressão e o próprio gasto dos governos para essas vacinas, né? E para sustentar essas empresas e esses processos de pesquisa. Tá bom? Então aqui eu fiz um bem rápido por pontos que a gente pode abordar nas aulas de geografia. Se vocês querem que eu me aprofunde ou o que vocês acham que tem que ser aprofundado, escreve ali nos comentários que isso vai gerar novos vídeos para a gente poder conversar. Bom, cuidem-se para cuidar daqueles que vocês amam e para cuidar daqueles que são amados por outros. Tchau, tchau!